Muito boa noite, seja bem-vindo à Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos, habitualmente para lhe trazer um tema para debate. Hoje vamos tentar fazer um olhar àquilo que foi o julgamento do processo das dívidas ocultas, mas em particular do Gian Bostan, em Nova Iorque. Por isso tenho comigo os três jornalistas que acompanharam este processo em Nova Iorque, ainda bem fresquinhos. Boa noite aos três, bem fresquinhos da viagem. No caso do António Tiwa, acaba mesmo de chegar hoje e por isso agradeço-lhe esse esforço. Boa noite aos três, ao Fernando Lima, ao Borges e ao António Tiwa. Vamos tentar com eles então, de viva voz, em primeira mão, ouvir aquilo que foram as peripécias deste julgamento, sobretudo tendo em conta as ilações que este julgamento traz para o nosso processo interno. Como se sabe, corre ao nível dos nossos tribunais, há uma acusação feita pelo Ministério Público, tentar perceber se conseguiu este julgamento desanuviar a poeira, sobretudo de que falava o Presidente Guebuza, se estará agora mais claro o que é que aconteceu, quem são as pedras angulares deste calote, quem recebeu, o quanto e por que recebeu. Vamos tentar então percorrer vários temas que foram discutidos ao longo deste julgamento para sempre estabelecer este paralelismo com o processo interno. Mais uma vez, boa noite. Fernando, vou começar por ti. Quais as ilações que tiraste deste julgamento para o nosso processo interno e para a compreensão, sobretudo, daquilo que efetivamente aconteceu? Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os meus colegas e de dizer que foi com grande prazer que trabalhei com eles. O Borges, quase que podemos dizer que é um veterano nestas andanças, mas eu gostei muito de trabalhar com o António Tiwa. Estamos na semana em que lembramos o Carlos Cardoso. Certamente que até hoje ninguém ocupou os sapatos ou calçou os sapatos do Carlos Cardoso, mas acho que nesta casa há um naipe de jovens jornalistas que estão a ter um desempenho que eu acho fantástico e certamente que o António está um pouco neste naipe de jovens jornalistas e de um projeto também que não é só apadrinhado por esta casa, mas por um projeto mais estruturante que abrange toda a imprensa independente em Moçambique. Indiretamente, e como já se esperava, o julgamento de Nova Iorque tinha apenas um réu, não obstante ter vários arguidos, incluindo 2 arguidos moçambicanos, António Carlos do Rosário e Teófilo Nhangumel, aliás 3, e o ex-ministro Chang, clarificou muitas zonas de penumbra, e eu acho que ainda há muito mais zonas de poeira e de ruído. Aliás, hoje mesmo o Departamento de Justiça norte-americano libertou uma lista de 21 indivíduos, entre os quais uma empresa, que aparentemente receberam pagamentos da Privinvest. Dito isto, sobre o julgamento em si, houve 2 narrativas de fundo. A da Procuradoria Americana, que, tal como está plasmado na acusação, insiste que nunca houve nenhum projeto de defesa da costa de Moçambique. Houve um projeto e uma associação para delinquir, e o resto é um bocadinho de paisagem, um bocadinho de poeira, para dizer que há uns barcos e há uns radares que foram comprados para o projeto. Depois vamos entrar nos projetos, nomeadamente em relação aos números, e a narrativa do réu, que diz não, este era um projeto legítimo para o governo de Moçambique, e todos os outros pagamentos, houve sim pagamentos, mas isto eram pagamentos aos nossos amigos, às pessoas que nos traziam projetos de investimento, e a Privinvest, que estava a longo prazo em Moçambique, disponibilizava estes montantes para que estes indivíduos a quem demos dinheiro se tornassem nossos parceiros de negócio em Moçambique, uma vez que pertenciam à elite dirigente do país. Borges, também queria ouvir as suas primeiras palavras
Com que ilação saiu da cobertura deste julgamento? Boa noite. Eu penso que o Fernando fez uma excelente introdução e as coisas que ficaram lá, digamos, comprovadas que efetivamente aconteceram é que há um grupo restrito de moçambicanos que receberam pagamentos da Privinvest de milhões de dólares. Por que receberam esse pagamento? Este pode ser um outro debate. Ali a diferença começa a surgir. Quanto que o Departamento de Justiça norte-americano diz que receberam subornos, a Privinvest, através dos seus advogados, o advogado Jean Bustani, diz que era pagamento aos parceiros, eles chamam de success fee, como uma taxa para o sucesso dos projetos. São comissões. Agora, sim, ficou lá comprovado que receberam pagamentos, é um grupo restrito de moçambicanos que receberam pagamentos para permitir que as dívidas acontecessem. E estas pessoas são pessoas com papéis chaves na administração do Estado, naquele contexto. Estamos a falar do filho do Presidente da República, estamos a falar do chefe dos serviços secretos, estamos a falar do Ministro das Finanças, que é o tesoureiro do país, estamos a falar de muito mais pessoas. Portanto, tanto da parte da confissão do próprio Jean Bustani, como daquilo que foi a investigação do FBI, que consubstanciou a acusação do Departamento da Justiça, essas pessoas receberam dinheiro, e são muitas. Como dizia o Fernando, aquilo que se fez em Nova York foi o julgamento de um dos 8 réus. Portanto, aquilo que a acusação liberou é só a parte que era necessária para comprovar a culpa de um arguido. Se o Chang for extraditado lá, o Departamento de Estado vai trazer outras provas contra o Chang. Idem para todos os 8. Portanto, há de continuar a existir zonas de penumbra de o que aconteceu efetivamente, porque o julgamento... Portanto, ainda só temos a fotografia, uma parte da fotografia. A 8ª parte. Sim, só temos a parte de um dos 8. E é por isso que há poeira, porque essa lista que o Fernando estava a falar hoje, que nos foi enviado hoje foi enviado para jornalistas, todos os jornalistas que cobriam o julgamento pelo Departamento de Justiça, tem novos nomes que não foram mencionados durante o julgamento. Por que não foram mencionados? Porque nessa lista não entra o Jean Bustani. Foi enviada pelo chefe das finanças, chefe financeiro da Privinvest, para um colega dele, dizer, confira esses 21 pagamentos que fizemos. Diga-me quais é que pagamos diretamente, quais é que pagamos para contas de terceiros, quais é que pagamos para empresas. Não consta da acusação que tenham sido ordenados diretamente pelo réu deste processo. Pelo Jean Bustani. Por isso não entrou durante todo o julgamento. E nessa lista aparece o presidente Guebuza, em primeiro lugar, identificado nas comunicações internas da Privinvest como consultor que foi pago pelo projeto em Moçambique. Aparecem os seus 2 filhos, aparece Edson Macuacua, que na altura era porta-voz do presidente Guebuza, aparece o conselheiro político do presidente Guebuza. Portanto, todas as pessoas do núcleo familiar e profissional do presidente Guebuza estão lá. E, portanto, esse julgamento contribuiu, sim, para esclarecer muitas coisas internamente, que talvez não tenha jurisdição, o Estado norte-americano não tem jurisdição sobre essas pessoas. Contribuiu sim para comprovar que esses projetos, se é que eram importantes para Moçambique, foram desestruturados pela corrupção, porque os dirigentes públicos colocaram em primeiro lugar o interesse particular de ganhar o dinheiro e não de defender o interesse nacional. Vamos começar por aí. Durante muito tempo nós sabíamos era da existência de uma lista, de um grupo, parte significativo desse grupo que está detido aqui em Moçambique, enfim. Grupo esse que sabíamos ter recebido, pelo menos na própria acusação moçambicana já consta que receberam, e agora no início do julgamento foi a confirmação desse grupo, portanto, parte do qual eu disse esse que está preso. Depois surgiram os 3, penso que são os 3, 4 nomes do Newman, da Exaltina, do Zório Lucas, do Armando Iroga. Portanto, foi, digamos, uma espécie de uma segunda lista que surgiu. Sim. E há esta terceira lista que vocês... Dos 21 que chegou hoje. Portanto, só para percebermos melhor. As duas primeiras listas são
são de pagamentos ordenados diretamente por Jean Bostan, é isso? Sim, Sim, porque sim. o que acontece é que o Jean Bustani era a pessoa focal point da Privivest neste negócio em Moçambique. Ele que assina todos os contratos entre as 3 empresas com a Privivest, tanto da MAME para a construção do estaleiro naval, tanto da Proíndicos e para a execução do projeto, tanto da Ematum para o fornecimento de barcos. E ele ia informando ao seu chefe financeiro, olha, paga-me estas pessoas que são importantes. É nessa primeira lista onde aparece o Teófilo, que eles dizem abertamente que nós pagamos, está aqui a transferência de pagamento, mas pagamos a ele como comissão de intermediação. Como comissão de intermediação. Ponto. Agora aí vai discutir se é legal em Moçambique ou não é. Ele diz, o Bustani diz, bom, no meu país é normal. Na prática. Isso. E nós pagamos todos aos intermediários, não só em Moçambique, pagamos, mencionou uma data de países no Médio Oriente. É nessa lista também onde aparece o Bruno Langa, que também foi intermediário. É nessa lista também onde entra o filho do presidente Guebuza, Undambi. Bom, esses eles dizem que pagaram porque eram intermediários. Foi através deles que conseguiram chegar ao governo de Moçambique para aprovar o projeto. Tem outras em segunda categoria, o diretor-geral do CISI. Bom, ele diz que eu paguei ao diretor-geral do CISI porque o presidente Guebuza pediu-nos para apoiarmos a segurança em Moçambique. Então tínhamos que pagar ao diretor-geral do CISI. Pagou Manuel Chang. Bom, pagamos a Manuel... Desculpa, Borges, mas o diretor-geral do CISI também pediu dinheiro para os seus investimentos pessoais. Isso. Idem para Manuel Chang, eu queria abrir um banco, então pediu um dinheiro, nós pagamos, que era para abrir o banco, também para apoiar a sua campanha, porque disse que estava muito cansado de ser ministro, queria fazer novas coisas. Portanto, essa é a primeira lista dos que estão acusados em Moçambique. Só que surgem novas pessoas, como a Exaltina Lucas, que isso é apresentado pelo FBI. Exaltina Lucas, e que depois o próprio Jean Bustani diz que, bom, parte desse dinheiro foi para o irmão dela, para um projeto marítimo, e que é diretor do Porto. Bom, a chamada Autoridade Marítima de Moçambique, é isso? Para a Autoridade Marítima de Moçambique. É o Bustani a explicar que o dinheiro dos 2,6 milhões de Exaltina, uma parte foi para o irmão, que neste caso, pela descrição, é o Osório Lucas Pessoas, que eu respeito muito, é só uma menção que foi feita em tribunal. E o Newman é preciso explicar que quem traz a lista, o nome do Newman, não é o Jean Bustani, é o FBI. A agente Fátima Ak, eu penso que o Fernando interceptou essa comunicação. É isso. Interceptou essa comunicação, incluindo a fatura de pagamento. Só que essa pessoa sempre foi chamada por Newman, New Guy, Nui, e nunca disse seu nome. E o FBI recusou a identificar o Newman. O FBI disse, bom, nós não conseguimos identificar. Agora, o juiz, que é independente do governo, tem independência política, ele é que força o Bustani a revelar quem era o Newman, que é o único cujo nome não se conhecia. Ele, o Iroga e a Exaltina. Então diz, olha, ele toma o tempo da defesa. Diz, agora responda-me, quem são essas pessoas na lista? Explica-me esses dinheiro para que eram. É quando menciona que, bom, Newman é o atual presidente de Moçambique, o presidente News, mas não foi o Bustani que trouxe a informação. Muito bem, já vamos falar sobre isso, deixa-me introduzir aqui. Tio, também queria contar-se a tua experiência nova-iorquina, tua estreia na cidade de Nova Iorque. O que é que deste julgamento tu conseguiste tirar como grande ilação? Nos ajuda a compreender esta trama. Cada vez que se cava, como se percebeu, vão saindo novos dados. Okay. Muito boa noite, Jeremias. Boa noite, Fernando. Boa noite, Borges. Foi um prazer partilhar vários dias em tribunal, das 9 às 17 diariamente, para compreender esta história das dívidas ocultas deste julgamento. Eu olho, acima de tudo, este julgamento como o primeiro de vários passos que ainda são possíveis de dar para esclarecer tudo o que aconteceu dentro deste processo, dentro da contratação destas dívidas que colocaram Moçambique na situação em que está. E, acima de tudo, tal como já vínhamos dizendo, Jean Bustani era o único, mas os Estados Unidos ainda têm outras pessoas
que acusam de terem participado diretamente ou terem conspirado, tal como são identificadas na acusação como co-conspiradores, mas que... Portanto, neste processo há os réus, depois há os co-conspiradores, né? Exatamente. Há o Jean Bustan, que neste caso era o réu, o único, os outros acusados identificados como co-conspiradores. Entretanto, o aspecto que me faz olhar este julgamento como o primeiro de muitos passos é o fator do surgimento de outros nomes ao longo do processo de julgamento, não só esta lista de que falamos hoje, dos 21, incluindo esta empresa identificada como Jociro International, mas a revelação de nomes de... vou apontar como um simples exemplo, o atual ministro da Economia e Finanças, que já durante o julgamento o Ministério Público já o identificava como co-conspirador, como a pessoa que ajudou a enganar os investidores americanos que depois de 2015 compraram os títulos das dívidas e que saíram lesados, tal como o FBI e o governo americano, através dos seus procuradores, trouxe aqui à tona. Acho que ainda há muito que poderá ser feito pelos Estados Unidos, pelos americanos, principalmente porque estamos a ter em conta que o julgamento é um processo de produção de provas. É um processo de produção de provas não só contra o réu, Jean Bustan, que estava a responder em juízo, mas também é um processo durante o qual podem surgir novas informações e que, se calhar, novas pessoas podem ser arroladas. Outro aspecto importante, que foi para mim uma experiência bastante importante e aliando isso ao esclarecimento deste processo das dívidas ocultas, é que estivemos perante a pessoa que trouxe esta ideia a Moçambique. Ele mesmo, o próprio Bustan, contou ao jurado, contou a todos que participavam do tribunal que tinha uma paixão por África, que a África era um bom continente para investimento e que muito poderia se fazer em termos de bons negócios em África. Então penso que o Bustan não é peça única, mas era uma peça-chave para começar a perceber como é que tudo aconteceu. Naturalmente que, estando na posição de acusado, parte, ou muito se calhar, daquilo que ele disse pode não constituir verdade, mas é um princípio para poder começar a cavar, se assim podemos dizer, várias outras coisas que aconteceram e que constituem ilícitos não só para os americanos, que consideram que o seu sistema econômico e financeiro foi usado para defraudar, como dentro do nosso país, que foi o país que saiu, digamos que lesado depois desta engenharia toda. Muito bem, o tio mencionou aqui uma coisa. Estamos perante um réu que está a defender-se em tribunal, que não significa necessariamente que vá dizer a verdade. Eu queria começar por aqui, porque saltou, a partir da altura que sobretudo revelou certos nomes, Jean Bustan, passou a ser conotado em certos círculos como uma pessoa que estaria a mentir. Daquilo que vocês viram, o que é que ele trouxe que está factualizado, tanto que é possível provar, e o que é que disse de forma meramente especulativa, Fernando? Bem, em primeiro lugar, acho que o António salientou bem esse aspecto. É preciso sempre enfatizar que esta pessoa está na condição de réu e, portanto, todas as suas declarações não são para o incriminar. Ele está a tentar defender-se da acusação. Aliás, ele declarou-se inocente. Portanto, tem que haver reservas nas suas declarações. Agora, as suas declarações devem ser publicadas e também devem ser escrutinadas. Eu penso que uma linha de separação é toda a evidência trazida pelo FBI. Não porque se trata do FBI, não porque se trata de uma polícia com os seus pergaminhos, mas porque a própria defesa nunca contestou as evidências
trazidas pelo FBI, porque é possível a defesa contestar determinados documentos, e isso nunca aconteceu. Agora, claramente... Foram reconhecidos como autênticos documentos. Como autênticos, mas uma dessas evidências, há um dos e-mails, que é um dos e-mails chaves de Najib Olam, portanto o CFO da Privinvest, para Jean Boustany, em que ele faz, e nas palavras de Boustany, é o orçamento para pagar a estas pessoas. E o FBI diz, deste orçamento, nós só conseguimos seguir estes pagamentos. Significa o seguinte, por exemplo, o ministro Chang aparece orçamentado para 7 milhões, mas o FBI só seguiu 5 milhões. A vice-ministra Isaltina aparece orçamentada para 3 milhões, mas o FBI só seguiu 2,670. O Newman aparece orçamentado para 2. O FBI só seguiu 1. Portanto, penso que as evidências trazidas pelo FBI são seguras. Mas, nesta lista aqui nesta última lista que surgiu hoje, qual é a técnica? A técnica é, estamos a seguir o dinheiro. Portanto, a lista não está a dizer estas pessoas foram subornadas, mas está a dizer estas pessoas receberam dinheiro. Significa, Jeremias Langa, podes receber na tua conta 1 milhão, depois passas-me 1 milhão para mim. Portanto, é verdade, a porta de entrada. É verdade que o Jeremias Langa recebeu o dinheiro sujo, mas o dinheiro sujo não era dele, era para mim. Claro, como eu sou generoso, dou ali uns 200 mil para o Jeremias, e como somos amigos, ele fica com 200 mil e eu fico com 800, o mesmo processo das imobiliárias, de escritórios de advogados, de casas de câmbios. Agora, há muitas contradições, a começar por esta linha de demarcação entre subornos e luvas e pagamentos a consultores, pagamentos de cláusulas de sucesso dos projetos e de novos investimentos. Depois, por exemplo, toda uma narrativa em que o presidente Guebuza e a sua família saem fora da fotografia. Portanto, e claramente, eu acho que Jean Boustany é uma pessoa muito inteligente, ele tentou culpar a atual administração moçambicana de tudo errado. De tudo errado. Ele bando o anterior presidente. E o seu pai espiritual, digo isto porque eram os tais famosos, e isto incomodou-o muito, os tais e-mails de papá, tanto que o juiz o questionou. Mas você diz aqui que reestruturou todos estes problemas. Você mesmo reestruturou? E ele teve que dizer, não reestruturou. Então por que você diz que reestruturou? Ele disse, porque o presidente Guebuza, que já não era presidente, me pedia informações, mas houve uma espécie de golpe em Moçambique, em que o presidente, ao contrário daquilo que estava previsto, portanto, ele inclusivamente faz uma leitura política do que é que se passa em Moçambique. Eu continuo a informar o presidente Guebuza porque ele foi alvo de um golpe e deixou de ser o presidente do partido, e como presidente do partido ele queria estar a seguir. Depois, também em questões factuais há muitas contradições. Por exemplo, o Boustany diz que encontrou o presidente Guebuza pela primeira vez no 70º aniversário do presidente, 20 de janeiro de 2013. O contrato da Privinvest aparece com a data de 18 de janeiro, 2 dias antes. Não bate certo. Significa que ele já conhecia o presidente Guebuza antes da Sim, já conhecia, tanto é que o contrato estava assinado, a não ser que as partes, e isto não foi dito em tribunal, as partes acordaram por uma data fictícia. Aliás, outra das coisas também difíceis de conceber, aliás, foi questionado pela acusação e pelo juiz, ele disse que assinava os contratos sem ler. Portanto, um contrato de 500 milhões, que é o contrato da MAM, ele disse olimpicamente... Não leu nenhum documento. Não li nenhum desses contratos. Por que não leu?
Porque eu confio nos meus advogados. Mas a importância ali são 500. E ele é responsável, responde por aquelas importâncias. Outra questão fundamental, uma linha dos dinheiros era para os tais novos investimentos de imobiliário de António Carlos do Rosário, o novo banco do ministro, mas o FBI conseguiu interceptar as planilhas para os 3 projetos. Significa que havia um orçamento elaborado pelo chefe da contabilidade da Privinvest, orçamento Ematon, orçamento MAM, orçamento Proíndicos. E nesses orçamentos vinha quanto receberam do banco, quanto tem que pagar em serviços para os barcos serem manufaturados, para os radares serem quanto era para as comissões e quanto eram os lucros da própria Privinvest. Só no projeto da Proíndicos foi mostrado, o projeto custou 170 milhões e eles orçaram, ou seja, cobraram ao Estado de Moçambique 364 milhões. Quase mais de 200 milhões. Neste projeto foi mais de 100%. De 100%. Então, independentemente daquilo que o júri, porque acho que temos que abordar o papel do júri neste julgamento, que é muito sui generis, independentemente daquilo que o júri decidir, este indivíduo contou muitas histórias no tribunal sobre estes 3 projetos, que ele disse que eram estruturantes para Moçambique e para todo o continente africano. Um aspecto, se calhar, só para acrescentar ao que o Lima dizia, em termos destas contradições que foram havendo na história toda bonita contada por Jean Bostani, para mostrar que ele tinha super boas intenções para com Moçambique e que tudo aquilo que fez em termos de pagamentos de subornos não passava do que um hábito que existe em África e no Médio Oriente para criar relações que podem abrir novas oportunidades de negócio para o futuro. Um aspecto, por exemplo, que aconteceu em termos de contradição é que o procurador, a dado momento, pergunta a Jean Bostani: o senhor pagou ou não a oficiais governamentais moçambicanos? E ele diz que não, mas depois ele pergunta: mas as comunicações por e-mail que trocava com Jean Bostani desde 2011 até 2013, antes da assinatura do contrato, ele se apresentava como representante... Com Teófilo, exatamente. Com Teófilo Youngman, ele se identificava como representante do gabinete do presidente da República. Como é que o senhor aceitou abordar este assunto com um representante do gabinete e agora, quando é para falar de pagamentos, não reconhece que pagou a um oficial do governo? Então ele ficou, a dado momento, alguns segundos em silêncio, a tentar processar qual seria a resposta mais bonita para a sua narrativa. Não, outra coisa patética que o António, que surge na sequência daquilo que o António está a dizer: num determinado momento há um pagamento, há uma comunicação para Ndambi Gabusa e havia presidência da República, e o Bostani disse assim: porque eu pensava que o nome do presidente era Ndambi Gabusa. E qual é a narrativa? A narrativa é que em Moçambique os moçambicanos têm o nome que é dado pelo colonizador e o nome tradicional, e portanto o presidente da República teria um nome tradicional que era Ndambi, e o António Carlos do Rosário teria um nome tradicional que por acaso é o nobre muçulmano, Afido. Portanto, isto não cola absolutamente. Eu queria esta dimensão para percebermos algumas dessas contradições que você levantar. A dada altura da narrativa, o Fernando aqui mencionou isso, a ideia de colocar o presidente Gabusa fora deste radar dos pagamentos. Há uma ideia quase idílica de colocar o presidente Gabusa. Não, ele disse que qualquer pessoa que pedisse subornos devia falar comigo. Ele desaconselhou completamente que se pagasse subornos e tudo. E que eram, depois aquelas palavras, acho que o Bostani conhece perfeitamente o presidente Gabusa,
ideia de autoestima, de patriotismo, de construir um país, enfim, foi buscar isso. Como é que interpreta que depois, a dada altura, ele fala de desenvolver negócios, para ajudar o filho a desenvolver negócios, que há negócios que ele faz aqui com a família Guebuza. Como é que interpreta isso com os novos dados que surgem aqui? Essa lista mostra que o gabinete inteiro que trabalhava com o presidente Guebuza recebeu. Esta é a última lista que vocês mostram aqui. Não só ele, como todo o seu gabinete. Como é que interpreta isto versus a ideia do New Man? Porque toda a gente transmite a ideia de que a menção ao presidente Filipe Nyusi tem a ver com as lutas internas dentro do partido e que o Bustani foi um pouco pegar esta ideia de posicionar-se do lado do presidente Guebuza contra a nova administração que veio abortar aparentemente o negócio. É um pouco esta interpretação que alguns círculos queria que desenvolvesse isso. E também relativamente ao New Man, a transferência é feita para a tal Sunflower International, se não estou errado. Há pistas depois desse dinheiro, onde é que ele vai, como é que chega ao New Man? É o New Man que faz a solicitação, ou é alguém, portanto, na esteira desta narrativa do Bustani, alguém da administração anterior que quer colar o New Man a este negócio? Como é que interpreta isso? Bom, primeiro, Jeremias, permita-me dizer que esse julgamento é complexo. Foram 28 dias no total de audições que começavam um pouco depois das 9 e terminavam às 17. E por dia produz-se a transcrição, eu não sei o que equivaleria a isso em Moçambique, parece que não temos essa tradição, a transcrição de todo o julgamento. Grava-se o julgamento, tudo o que se fala lá está gravado, depois é transcrito literalmente tal como está, em relatórios diários que depois são vendidos. Tem acesso para as partes e quem os quiser comprar pode comprar. Estes relatórios custam a quantia módica de média de $200 por dia, que é muito dinheiro. Portanto, não são de acesso para todos. Mas ficamos lá a saber nos corredores que a Procuradoria-Geral da República tinha acesso a eles através de advogados da White Case que estavam lá a acompanhar e o governo também tinha acesso a eles. Eu estou a fazer essa menção para dizer que, se for do interesse da Procuradoria-Geral da República aceder a tudo o que se falou no julgamento, pode aceder através desses relatórios que são fiéis. A diferença entre relatório e quem estava lá presente é que um viu, outro leu, ponto final. E o CIP, eu posso dizer isso, está a fazer esforço para obter todos estes relatórios e colocá-los à disposição do público numa página web. Cada um que quiser vai ler e fazer a sua própria análise. E, bom, como são caros, então temos que ter patrocínios para conseguir adquiri-los, ou o próprio tribunal nos oferece, mas estamos neste momento a fazer esse esforço. Agora, em relação aos pagamentos, primeiro, o presidente Guebuza, que ironicamente foi tratado por Mr. No Single Penny, como o senhor sem nenhum centavo. Ele teria dito isso ao Bustani, que não pague a ninguém. E isso faz sentido. Porque o Bustani, depois de pela primeira vez encontrar o presidente Guebuza, falam todos os negócios e no fim diz: olha, senhor presidente, eu tenho que lhe contar que está cá um senhor chamado Teófilo Nhangumel e que me cobrou $50 milhões, aqueles 50 milhões de galinhas. Uma parte dos quais disse que era para si. Uma parte dos quais disse que esse é o nome, senhor presidente. Desculpe dizer isso, mas isso aconteceu. E o presidente vira, segundo o Bustani, vira para o filho Ndambi e pergunta em português: mas quem é esse Teófilo Nhangumel? Alguém que me apresentou, o Bruno. Bom, Bruno é agente do CISE, então acho que o presidente já o conhecia, era diretor de direção de estudos de planificação, então estava numa posição hierárquica superior no CISE. E depois vira para o Bustani e diz: bom, não pague nem um centavo a ninguém em relação a isto. Se isto é genuíno ou não, bom, carece de análise de cada um. Agora, a narração dos factos é essa. Mas no fim, na mesma conversa, o presidente Guebuza diz ao Bustani: bom, você tem que vir investir em Moçambique. Não só nos projetos, mas também vocês, de Priveste, têm muito dinheiro. Então venham e invistam cá em outras áreas.
repetiu o discurso que é típico do presidente Guebuza. Isso quer dizer que parece que ele conhece muito bem o Brasil. Nós já conseguimos independência política. Queremos Agora independência econômica. Independência econômica. E esse é um dos legados que eu gostava de deixar. Eu estou para terminar o mandato, isso é 2013. O presidente Guebuza só tinha mais um ano. Esse é um dos legados que eu quero deixar. Independência econômica. Mas olha, se querem investir em Moçambique, a minha família é uma família líder em negócios em Moçambique. Aí pode sentar com o Armando, ver em que área vão investir. Isso é consubstanciado por empresas que depois foram criadas. Mas antes das empresas, em março de 2013, portanto, 2 meses depois desse suposto encontro, o presidente Guebuza vai a Abu Dhabi. Se encontra com o Scanner, tem uma recepção na família real e vai com o filho, que não era funcionário do Estado, não era funcionário da presidência, mas vai com o filho, Ndambi. E quando voltam, cria-se a empresa em abril de 2014. Nós fizemos rastreio, vimos a empresa, está lá, chama-se Now Prepay, que é uma empresa que faz o pagamento de contas de faturas, de eletricidade, de água, de telefonia móvel. E essa empresa é uma sociedade anônima que, segundo Jean Bustani, é da Privivest, com a família Guebuza. Portanto, em resumo, o que aconteceu é que o presidente Guebuza misturou negócios do Estado com negócios particulares, da família dele, que ele a descreveu ou a terá descrito como uma família líder em negócios. De que isso resulta? Resulta que o presidente está numa situação de não sabe o que é que vai defender na relação com a Privivest. Se vai defender os negócios particulares que tem com a Privivest ou vai defender os negócios do Estado, que são de nós todos. Daí a relação de amizade entre... Bom, de amizade, porque as mensagens do presidente Guebuza trata o Bustani para o filho. As mensagens do Bustani trata o presidente Guebuza para o pai. São poucos moçambicanos que têm esse privilégio, né? E pronto, é uma relação de amizade. E daí a relação de amizade e olhar para o presidente Nyusi como aquele que vem criar obstáculo. Eu já vou terminar, mas isto é muito sério. Ele já tinha amizade com um presidente que tomava as decisões, que lhe tinha facilitado tudo. A aparição de um novo presidente... Aqui ele chama de New Man. E essa descrição de New Man, New Guy, é algo pejorativa. Não é New Presidente. É New Guy. Portanto, tinham que dar algum New Guy. E deram pouco. Deram 2 milhões. Comparativamente... com os 60 milhões para Ndambi, tudo na base da acusação. É uma diferença abismal, comparativamente até com aquilo que deram ao Como é que esse dinheiro chega ao presidente? Chega ao presidente... Quem é que faz o pedido? O Manuel Jorge. O Manuel Jorge é o Antônio Carlos do Rosário, que a dado momento muda do e-mail pessoal que vinha usando nas comunicações. Aliás, quase todos mudaram. O próprio Teófilo mudou o e-mail de Teófilo, passou a usar de Nguila Guidema. E o Manuel Jorge, afinal, é o Antônio Carlos do Rosário que muda de e-mail para usar um nome estranho. Ele é que passa a fatura para o Jean Bustani. Manda e-mail, diz, em e-mail está anexo uma fatura. Escreve, this is for new men. E o Jean Bustani encaminha aquela fatura para o chefe financeiro da Privivest, diz, this is for NYS, ou seja, isto é para NYS. E este Newman andava com essa alcunha de NYS ou Newman, até que o juiz pergunta, mas quem é este? Bom, este é o presidente Nyusi. Agora, aí está. É preciso então estabelecer, tirar a prova de que o Manuel Jorge fez o pedido mandatado pelo presidente Nyusi. Jeremias, sabe como é que essa prova se tira? Pondo o presidente Nyusi para responder. Acho que neste momento ele é a única pessoa que pode explicar isso aos moçambicanos. É presidente da República? Sim, é presidente da República, mas antes de ser presidente é um ser humano. Então, está a dizer que o senhor recebeu dinheiro, $1 milhão, para apoiar a sua campanha? Pergunte a ele. Como é que se pergunta a uma pessoa que é acusada de receber dinheiro no tribunal? Da mesma forma que o caso do Manuel Chang também foi assim. Criou-se a empresa Thais Internacional e pagou-se dinheiro, $5 milhões, através do Banco Espírito Santo, na Espanha. O princípio mais sagrado do direito criminal é o princípio do contraditório. Tem que se pôr Chang sentar, ou senhor Chang, recebeu ou não? Não, esse dinheiro não era para mim. Pronto, comprove. Faça-se o mesmo com o presidente Nyusi,
a bem do presidente Nyusi, a bem da nação, a bem de todos os moçambicanos. Tio, queria voltar a dizer, há os pagamentos que são referidos para o Partido Frelimo. Mais uma vez aqui há dados contraditórios. Numa das listas aparece, A, pelo menos na referência daquilo que eu fui lendo das vossas crónicas, A seria o Partido Frelimo, parece 4. Mas há borderos que dão uma soma de 10 milhões. Daquilo que conseguiu ver, qual é o dado que parece mais consentâneo com a realidade? São os borderos ou aquele 4, o número de 4 que apareceu? Bom, há dois momentos em que são mencionados valores de pagamentos em relação ao Partido Frelimo. O primeiro é quando se está na orçamentação, quando surgiu o e-mail de Manuel Jorge, que até à altura era uma pessoa desconhecida, porque de todos os nomes já descodificados, nenhum Manuel Jorge se conseguia perceber dentro desta rede. E depois aparece de novo o Partido Frelimo, já quando o Jean Bustani explica a identidade de todas as alcunhas e diz, e escreve-se no e-mail da lista, onde disse 4 milhões na conta. O que pode significar que não era o primeiro, se calhar, valor a ser transferido e que antes existiam este valor. Porque, na minha percepção, há esta diferença entre o valor orçamentado e o valor transferido. Tanto que, praticamente para todos, exemplo, DG, Gregório Leão, diretor-geral do CIS, valor estimado para transferência 13 milhões, valor real que foi conseguido alcançar como comprovativos de transferência foram 8 milhões. Então há esta diferença entre o valor que se previa transferir e o valor que foi transferido. Na verdade, há ainda muitas respostas por serem... Porque suponho que eventualmente não foram transferidos todos os valores que estavam ali orçamentados, é isso? Ou não foram, no track feito, encontradas as provas dessas transferências, é isso? Uma primeira avaliação nos faz perceber isso, mas penso que é preciso ir a fundo, porque podemos fazer uma interpretação dessas, enquanto, na verdade, pode existir uma outra verdade em relação a estes 10 milhões que foram ou deviam ser transferidos. Mas em relação aos 10 milhões, há uma certeza. Primeiro, a prova foi produzida pelo FBI. Então, os borderos foram apresentados pelo FBI. Pelo FBI. 2, os borderos podem ter a certificação do BIM, porque foi para o BIM que foi o dinheiro. Podem ter a certificação do Banco Central, porque não há transferências para o BIM sem a intervenção do Banco Central. Pode haver interferência do banco correspondente, que é o banco americano, que entra em todas as transferências em dólares. Existe uma entidade em Moçambique, que é o GIFIM, portanto, que tem a obrigação de investigar isso. Existe a Procuradoria, que tem poderes para investigar os 10 milhões. Os 4, a versão que eu tenho é ligeiramente diferente. Ou seja, aqui é mais uma contradição de Jean Bustani, que começou por dizer que isto era um orçamento que eles atribuíram o nome de A. Esta era uma versão. Depois a versão passou para Partido Frelimo. Mas uma fonte aqui em Moçambique, de uma dessas instituições que está a investigar, disse-me: Fernando, esse A é o A de Armando. Portanto, é o filho do presidente que recebeu 4 milhões. É assim que nós temos registada essa transação. Portanto, todo o A e os 4 milhões é muito nebuloso. Foi mais uma vez o Bustani ali um pouco embaraçado para tentar. Agora, dos 10 milhões, penso que é muito cristalino, que é uma transferência eletrónica codificada e que é fácil
de investigar a partir do próprio BIM. Nos borderos aparece também o nome, o Manuel Jorge, também associado a isso. Sim, porque era a intermediação que era feita por Manuel Jorge, portanto, António Carlos do Rosário e Isidora Faz Tudo, uma senhora que já faleceu, se não me engano, em 2015 ou 2016. Mas, na própria transferência para o ministro Chang, quem é o intermediário da transferência? O Manuel Jorge. É o Manuel Jorge que controla a transferência e que dá as instruções de como deve ser feita a transferência para o ex-ministro das Finanças. Até porque quando o Jean Bostan explica sobre o primeiro e o segundo encontro, particularmente o segundo que teve com o presidente Guebuza, explica que depois da conversa o presidente Guebuza diz: ok, esquece os intermediários, o senhor agora passa a trabalhar diretamente com os serviços secretos através da pessoa de António Carlos do Rosário. Daí que percebe-se este papel que foi desempenhando posteriormente, já durante o processo dessas transferências, o ordenamento de que o valor... Funcionando como playmaker de todo este processo. Claramente. Eu queria trazer outra, a dimensão dos conspiradores. Aparecem ali três: Adriano Malean, Exaltina Lucas e Ndambi Guebuza. Não sei como é que é o direito americano, se tem bases do direito anglo-saxônico. Como é que são tratados juridicamente os conspiradores? Tem a equivalência de réus no processo ou não? Esse é o primeiro aspecto. Depois, queria que explicasse por que o ministro Malean aparece neste processo como conspirador? Fernando. Bem, o Ministério Público considera que há 12 conspiradores. Entre os 12 conspiradores, 8 foram constituídos arguidos e 4 estão nessa condição de co-conspiradores, ou seja, participaram na conspiração. É importante referir que 2 dos crimes não é lavagem de dinheiro, nem fraude eletrónica, é conspiração para cometer fraude eletrónica, conspiração para lavar dinheiro, para além do crime de oferta de suborno a funcionário público de um governo estrangeiro. Este é outro dos crimes que estas pessoas são acusadas. Então, significa que nesta fase o Ministério Público americano considera que não há elementos para transformar os conspiradores em acusados arguidos, ou seja, indicted, na expressão em inglês. Portanto, esses não estão acusados, mas participam na conspiração, nomeadamente a vice-ministra Exaltina Lucas, nomeadamente o ministro Malean. Para mim era uma perplexidade desde o princípio do julgamento aparecer sempre o nome do ministro, incluindo os seus planos de voo numa viagem que faz em 2016 aos Estados Unidos. Então, nas palavras do procurador Iral Mitá, por que Adriano Malean é co-conspirador? Porque mentiu ao FMI, porque defraudou o público e porque defraudou os investidores. Porque uma parte fundamental da acusação é de que este dinheiro foi utilizado para defraudar investidores americanos, ou seja, prejudicou investidores americanos. E como é que ele o faz? Eu queria que se explicasse. O ministro Malean, o que é que fez? Foi numa viagem específica aos Estados Unidos, acompanhado por Adriano Bis, diretor do Tesouro, e António Carlos do Rosário, da Segurança Moçambicana, para reestruturar a dívida de Amatum.
Como é que o Ministério Público americano de títulos obrigacionistas em bonds, portanto, em títulos com garantia soberana. Então, ele, ao tocar em dinheiro, em títulos tóxicos, porque são títulos tóxicos para as autoridades americanas, e ao repassá-los, ao transformá-los, ele é parte da conspiração. Mas, e também foi afirmado em tribunal, quer dizer, o tribunal americano posta em inglês a resolução do Conselho Constitucional de Moçambique, em que declara o contrato da Ematum nulo. Ou seja, parece que a Procuradoria norte-americana é a Procuradoria de Moçambique. Ora, se o ministro Malayan está a negociar com um título tóxico e com um título que viola a Constituição, e foi afirmado com um título que é inconstitucional, que tem uma circulação que viola a Constituição de Moçambique, esse senhor está a defraudar o público. Mas quando consideram que ele está a fazê-lo intencionalmente, é isso? Sim, não só intencionalmente, como está. Portanto, a posição do Ministério Público é que não se devia reestruturar a dívida da Ematum, mais todas as casas de corretagem de títulos, de venda de títulos, de administração de fundos que o Ministério Público chamou a testemunhar, foi para providenciar em evidência ao Tribunal de que perderam dinheiro nessa operação e que não conheciam, portanto foram defraudados porque não conheciam o que estava atrás, nomeadamente que estavam a defraudar um dos povos mais pobres do mundo, que estavam a utilizar títulos que foram utilizados com empréstimos que acionaram subornos e luvas e, portanto, participaram em algo de ilícito, mas inclusivamente foram ao pormenor de dizer, e o ministro Malayan, quando esteve em Nova Iorque, foi visitar casas de gestão de fundos, portanto, participou, portanto, é importante destrinçar que não há aqui nenhuma acusação de que houve luvas para o ministro, que há uma conta, não há nada disso. Ele é um conspirador no sentido de que promoveu um título tóxico e que mentiu ao Fundo Monetário Internacional. Por isso mesmo, que ele, ao participar na conversão destes títulos obrigacionistas em eurobonds, contribuiu para que os investidores americanos os comprassem. Para lavar o título. Exato. Portanto, para o Ministério Público, ele esteve a lavar o título da Ematum. Mas uma das coisas que a defesa tentou provar e não conseguiu, porque foi impedida pelo juiz a pedido da acusação, é que há uma atitude hipócrita do FMI de tentar dizer que fomos enganados por estas dívidas. Eles tentaram provar que em 2015 o FMI já tinha conhecimento. Só que o juiz bloqueou esta evidência a pedido da acusação. Borges, queria ouvir a sua opinião relativamente a esta menção a Adriano Malayan, mas também a Exaltina Lucas. Já sabemos muito do seu envolvimento. Bom, como explicou o Fernando, talvez com muitas palavras, se voltarmos um pouco para a cronologia, quando é que o Ematum Exchange acontece? Eles chamam, os most bonds, eles chamam de LPN, quer dizer, Long Participation Loan. Portanto, a troca dos most bond para Eurobond foi em 29, o deadline era 29 de março de 2016. E quem vai promover essa troca é o ministro Malayan. Viaja para fazer o que eles chamam roadshow. Com Andrew Pierce Palomar. Viajou em Moçambique com o senhor que é o vice, né? Sim. O vice. Viajou com Antônio Carlos do Rosário e encontrou-se com Andrew Pierce, que na altura estava na Palomar, que era assessor do governo nessa área. Vai para Londres e sai de Londres para Nova Iorque. E o FBI fez o rastreio dessa viagem toda.
voo que usaram, que estavam na primeira classe, tudo mais, e até o número do assento. Portanto, saíram de Moçambique para o território americano para dizer aos investidores americanos: comprem os títulos de crédito da Ematum, escondendo que Moçambique tinha dívida da Proíndicos e da MAMI, que veio a ser revelada em abril a seguir, ou seja, 15 dias depois de concluir-se a reestruturação da dívida da Ematum, revela-se a dívida da MAMI e da Proíndicos. E quem compra... Portanto, a premissa deles é que o ministro sabia das outras dívidas da Proíndicos e não da disse. Ematum e da MAMI. Sabia das outras dívidas e não disse. Então, chamaram uma data de investidores norte-americanos, um deles a Scania, que diz que perdeu 73 milhões de dólares neste negócio e comprou títulos da reestruturação da dívida da Ematum. E perguntaram ao senhor: olha, se soubesses que há pagamento de corrupção neste negócio, teria comprado? Ele disse: não. Se soubesse que Moçambique tinha outras dívidas, portanto não teria capacidade de pagar, terias comprado os títulos de dívida da Ematum? Disse: não. Portanto, o Maleane, o ministro das Finanças, é co-conspirador já na reestruturação da dívida da Ematum. E essa dívida, que é reestruturada em março de 2016, menos de um ano depois entra em default. Entrar em default quer dizer que não consegue pagar. E não consegue. Isso, entra em cumprimento precisamente porque havia outro serviço de dívida que foi ocultado. Então, esse teria sido o papel. Ele não é arguido, mas a ter que ser arguido, ele seria acusado, fazendo o paralelismo, só de um crime, porque não, há 4 crimes. Seria acusado de um crime de conspiração para defraudar os investidores. Enquanto que os outros são acusados de fraudar investidores, lavagem de dinheiro, fraude financeira. Portanto, o caso de Maleane especificamente é esse. O caso de Exaltina Lucas, ela ajudou na aprovação. Na verdade, parece-me que ela é a pessoa que recomenda ao Manuel Chang para assinar as garantias. Ela é portanto, o papel dela não foi talvez não foi enquanto vice-ministra, mas foi enquanto diretora nacional de Tesouro. Mas também preciso referir que enquanto vice-ministra também viajou para Washington e foi lá mentir para o FMI, segundo a acusação, e foi nessa viagem que depois o Jean Bustani faz relatório para o presidente Guebus, a dizer que, bom, está aqui a delegação de Moçambique, incluindo a Exaltina Lucas. É preciso também, Borges, em relação ao papel já da Exaltina, recuar para um pouco antes de 2015, quando ainda se estava no processo de negociação, ou a parte moçambicana ainda estava a procurar conhecer estes projetos da Privinvest. O próprio governo americano mostrou imagens fotográficas de Manuel Chang, de Antônio Carlos do Rosário, de Exaltina Lucas, num dos estaleiros da Privinvest, a verem o que a Privinvest teria por fornecer. Antes de se avançar para os acordos. Antes de se avançar para os acordos. Então, é preciso perceber que há recording, já há estas evidências da participação, não só com estas intercepções de e-mails, como também com imagens fotográficas da presença física destas pessoas. E não só depois com a massagem ao sistema. Portanto, os pagamentos à senhora Três Beijos faz parte da massagem do sistema, que é, nas palavras de Teófilo Nhagomel, para que os oficiais moçambicanos facilitassem. Por isso que o Ministério Público disse: bem, vocês estão a dizer que eram investimentos que vocês estão a fazer em Moçambique. Então, por que todos esses pagamentos acontecem imediatamente a seguir a aprovação de cada projeto? Para dizer, este dinheiro foi dado como recompensa por um determinado projeto ser aprovado, mesmo entrando em questões do ponto de vista
ético, moral. Quer dizer, como é que é possível, estamos numa mesa de negociações, as partes estão separadas na mesma mesa. De manhã estamos a negociar o contrato da Proíndicos. À noite já não estamos do mesmo lado da mesa, estamos a discutir investimentos imobiliários e privados. Ora, isto não é aceitável, nem sequer é uma questão de discutirmos em termos legais. Aliás, outro aspecto muito interessante é que parecia que estávamos num tribunal moçambicano, porque até o Código Penal moçambicano foi discutido, a lei da probidade pública foi discutida, a lei anticorrupção foi discutida, mas para fazer a acusação em termos de suborno ao funcionário público do governo estrangeiro, toda a legislação que foi citada foi legislação do Fórum Moçambicano. Eu queria agora trazer o papel do Banco de Moçambique. Foi mencionado, nós entrevistámos, eu recordo na altura, o então governador do banco, que disse que desconhecia por completo e de repente vemos neste julgamento serem agitadas cartas que, aliás... Por quem? Pela defesa. Para dizer, não, este negócio foi legal. Sim. Efetivamente, os processos, este julgamento mostrou que a Credit Suisse exigiu tudo o que tinha de exigir para conceder os empréstimos. Portanto, como um banco Credit Suisse, com a experiência que tem, não poderia em nenhum momento aceitar fazer pagamentos sem que tivesse o parecer ou autorização do Banco de Moçambique. Então, solicitou para fazer... Essa intermediação era sempre feita através do Jean Bustani. Então, na altura, penso que o Sturgeon Singh manda carta para que era colaborador do Credit Suisse, manda carta para o Jean Bustani, diz, bom, precisamos agora da autorização do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique manda efetivamente as autorizações. Agora, é importante perceber que o papel do Banco de Moçambique foi, digamos, um pouco cobarde da parte da direção máxima do Banco de Moçambique. Porque para aquela dimensão, eu não sei até que ponto devia ser uma diretora a assinar essa autorização. A carta enviada... É a autorização ou é a comunicação da autorização? Eu penso que é a comunicação da autorização. É a comunicação da autorização. Porque as cartas dizem foi autorizado, enfim. Portanto, comunico que foi autorizado. Portanto, só que eles não referem porque é que foi feita a autorização. Aí abre-se uma dúvida. Quem é que autorizou? Segundo, assina a senhora que é a diretora. Que agora é administradora. Agora é administradora, mas na altura dos factos parece que era diretora. Pela dimensão e pelos estatutos do próprio banco, normalmente é o Conselho de Administração. Sim, foi o board que autorizou. Tem atas, as reuniões do Conselho de Administração. Exatamente. Portanto, por via das atas da administração... Você pode chegar a quem que fez a autorização. Agora, é importante dizer isso porque isso foi no contexto antes dos desembolsos. Significa que qualquer recusa do Banco de Moçambique a autorizar os empréstimos não tinham como se efetivar. Portanto, falhou aí o funcionamento das instituições. Estas medidas vêm nos mostrar, em grande parte também, que as instituições, quando não funcionam, só é possível manipular um sistema como aconteceu. Se as instituições não funcionam, porque havia muitos bloqueios. Por exemplo, se o Banco de Moçambique não tivesse autorizado os empréstimos, não tínhamos as dívidas. Pois. E também o próprio... É importante dizer isso também. A primeira resposta de Chang, quando foi submetido a proposta do empréstimo, foi de recusa. Fez uma carta em abril dizer que nós não temos capacidade para conter esse empréstimo. Nós sim queremos o projeto, foi aprovado, queremos, mas não temos dinheiro. Se nos querem dar empréstimo, dê-nos para um período de 20 anos. A taxa de juro de 1,5%. E depois o que aconteceu? O presidente diz, não, deixa isso. Nós autorizamos, segundo o Jean Bustani, diz isso no jantar. Então desautoriza aquilo que foi o parecer técnico do seu ministro das Finanças, diz não, avancemos. Bem, vamos continuar, dizer o teu? Não, outro aspecto importante, não muito em termos do processo interno, que também me chamou a atenção em relação a este julgamento, é quase já no fim,
nas alegações finais, quando o Ministério Público vem vestir o Jean Bostani do capuz do contrário do Robin Hood. Robin Hood é aquele que rouba aos ricos e dá aos pobres, e aponta Jean Bostani como quem faz o contrário, rouba aos pobres para dar aos ricos. Mas um aspecto bastante interessante que me chamou a atenção é quando ele diz: desde o princípio vocês não tinham a intenção de ajudar o país. O vosso único objetivo era ganhar dinheiro, é ter dinheiro que vocês tinham em vista desde o princípio. E diz: sabemos que a maior parte deste dinheiro nem foi para o país, não é? É um dinheiro que foi contraído, foi-se buscar a Credit Suisse, foi diretamente à Privinvest, que ia implementar estes projetos, e a Privinvest, por sua vez, houve esta sobrefaturação, ao exemplo da dívida da Proíndicos, em que o valor real que se usou para a aquisição dos equipamentos que se adquiriu são 170 milhões de dólares, mas o custo que se cobrou, Moçambique, são 364 milhões de dólares. Então, eles chamam a atenção para esse aspecto de os 2,2 bilhões de dólares, maior parte não vieram a Moçambique. Chegou alguma parte por meio desses pagamentos de que se fala, mas desapareceu aí pelo caminho. Muito bem, deixe-me só atender os telespectadores. Ainda tenho mais uma questão para discutir, que é, a partir de agora, o papel da PGR, que já acusou, enfim, em função destes novos dados e deste caudal da lista dos que pretensamente terão recebido, como é que reage a isso? Deixe-me então ouvir os nossos telespectadores. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Sr. Gabriel Fondes, exato. Na minha opinião, esse libanês é malandro. Na minha opinião, esse devia vir aqui em Moçambique para ser julgado aqui em Moçambique com aquelas pessoas que ele andaram a tirar dinheiro, entregar. Porque o nosso dinheiro ficou fora do país. Ele comeu, mesmo os americanos que estão a julgar a ele. Vamos comer esse nosso dinheiro, nós só vamos ficar com a dívida. Então dava ele vir aqui em Moçambique, aqui. Porque ele é malandro. Utilizou os moçambicanos e dinheiro, muito dinheiro ficou com ele. Ficou lá. Então, na minha opinião, era, se houvesse possibilidade, ele dava vir aqui, ser julgado com esses que estão aqui em Moçambique. E também trazer esse dinheiro que ele tem lá. Porque os americanos vão aproveitar de levar dinheiro. Não vão trazer para Moçambique, só vão levar para ficar lá na América. Pode deixar espaço para os outros. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Gabriel Fondes. Mantemos então a linha aberta para ouvirmos opiniões de outros telespectadores. A volta deste intrincado caso, como se percebe, é um caso gigantesco. Nunca tivemos um caso desta dimensão no país. E creio, arrisco mesmo a dizer que se não fosse o julgamento dos Estados Unidos, se calhar nem um décimo desta história nós já conheceríamos aqui. Vamos ao encontro do Sr. Zefanias, a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Eu tenho uma questão a colocar ao Dr. Lima. A quem? Ao jornalista Lima, Dr. Lima. Fernando Lima, ok. Faça favor. Eu queria perguntar a ele qual seria a intenção do Bustani, aquele que não falar a verdade, atendendo e considerando que ele já está nas mãos dos donos do dinheiro. É mais ou menos isso. Seria valioso ter que aumentar a pena, já que está nas mãos dos outros. Muito agradecido. Bom debate. Muito obrigado pela sua questão. Fernando vai responder certamente à questão que o Sr. Zefanias levanta. Vamos conferir com outras intervenções dos telespectadores, a volta deste assunto. Continuamos com as nossas linhas, a nossa linha, que é a única, aberta, para ouvirmos outras opiniões. Não sei se teremos já alguém ou não. Bom, não temos ainda ninguém.
O Fernando, se pode responder a esta questão que foi levantada pelo telespectador? É possível repetir a pergunta que eu não percebi muito bem? Ele perguntava se, faz as dúvidas que foram manifestadas aqui relativamente à seriedade de algumas das questões levantadas por Jean Bostan, se ele tem razões para mentir atendendo que já está detido. É claro que tem. Segura o seu raciocínio, tem indicação do Sr. Francisco em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Francisco, faça favor. Sim. Eu vou contradizer o telespectador que acaba de ligar agora. Que se o Gustavo tivesse aqui, isso nem podia estar a cabo de todo mundo saber disso. Sim. Sim, o Gustavo fez bem estar lá, porque o julgamento vai ser muito explícito. Por no tribunal não tem a capacidade de dimensão de descobrir todos os esquemas sobre dívida oculta. Acho que é isso. Muito bem, é tudo, Sr. Francisco. Sim, outro dia aqui. Muito bem. Sim, já percebemos. Muito obrigado pela sua participação. Vinha corroborar então o telespectador anterior. Fernando, pode responder? É muito simples. Por exemplo, Jean Bostan podia permanecer em silêncio durante todo o julgamento. A lei dá-lhe essa prerrogativa. Exato. Ele decidiu falar para quê? Porque ele disse que é inocente e decidiu tentar provar a sua inocência. Ora, como acusado, claro que ele tem que construir a sua narrativa e a sua narrativa não tem que necessariamente ser a verdade, embora ele esteja sobre juramento e no juramento diz que só vai dizer a verdade e toda a verdade. Mas não seria a primeira vez também que veríamos um réu fazer um juramento? Não, e é diferente. O estatuto dele é completamente diferente das testemunhas que são trazidas ao tribunal para falar sobre fraude eletrónica, sobre lavagem de dinheiro. Ele é o próprio sujeito da lavagem e da fraude eletrónica. Deixa-me atender o Sr. Sousa, que fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Faça favor, Sr. Sousa. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Eu estava gostaria também de participar num debate muito interessante, já que faz parte de todos os moçambicanos, não é? Exato. Qual é a questão que quer colocar, Sr. Sousa? Eu só queria dizer que há um dia que eu vi na televisão o artigo 300 que nos diz que nesse assunto da poeira. Essa poeira agora estamos já a ver. Essas implicações que estão a aparecer cada dia que passa sobre essas dívidas ocultas. Exato. E tem uma questão em particular que quer colocar? Sobre esse debate aí, muito interessante dessas dívidas ocultas. Muito bem, muito obrigado. Portanto, alô? Muito obrigado, Sr. Sousa. Penso que ficou essencial do que tinha a dizer-nos. Enquanto aguardamos o telespectador, há sempre uma questão que as pessoas perguntam: porquê o julgamento nos Estados Unidos, Fernando? Bem, essa é talvez uma das questões fundamentais, e é uma das questões fundamentais que os próprios jurados, os 15 jurados, se devem colocar. Porquê que foi trazido aos Estados Unidos um libanês que nunca esteve nos Estados Unidos? Esses crimes, essas lavagens de dinheiro, tudo aconteceu lá em Moçambique. O que é que nós temos a ver com esse senhor? Então, a defesa também tem dois grimeiros. Exato. Então, o argumento é muito simples. Todas as transações em dólares passam pelos Estados Unidos, mesmo que sejam na sua forma eletrónica. Fernando, segura o seu raciocínio para eu falar com a senhora Fátima, que fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, senhora Fátima. Faça favor. Sim, desculpe. É assim, eu gostava de ver o senhor Presidente Inhosa responder-nos, porque isso nos custa muito, duplicar os preços para podermos pagar as dívidas. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, senhora Fátima, pela sua opinião. Está registrada. Sim. Segundo, as lavagens de dinheiro aconteceram via Estados Unidos. Terceiro, é crime nos Estados Unidos subornar agentes funcionários públicos de um Estado
estrangeiro e, portanto, tem todos estes elementos porque passam aos Estados Unidos. Aliás, a defesa, inclusivamente, tentou argumentar, incluindo com artigos de opinião, que estávamos perante um novo neocolonialismo dos Estados Unidos a julgar esta pessoa. Tenho indicação, tem uma senhora que está em linha, fala-nos na condição de anonimato. Este programa normalmente é muito masculinizado e hoje tem já duas senhoras. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Olha, eu gostaria de deixar o seguinte comentário. Nós acabamos de sair das eleições, onde aprendimos e o presidente Nunes declara-se vencedor. E estamos hoje a ouvir essas declarações vindas dos Estados Unidos. Eu gostava que tanto a Frelimo como o presidente Nunes viessem ao público e esclarecessem de viva voz aos moçambicanos. Estamos a sofrer, estamos a passar mal, estamos entregues à sorte e eles a viverem bem. Eles que sejam honestos, tal como dizem que venceram com um voto honesto, que mostrem que realmente eles estão para o povo e venham informar-nos oficialmente o que é que realmente aconteceu. Apareceu há dias o Calçadene Manata a dizer que o presidente Nunes está limpo, mas é nos Estados Unidos onde o presidente Nunes de frente do portanto deve dizer que sim, eu não recebi nada e não podem continuar a nos enganar. Muito obrigada. Muito obrigado, minha senhora, pela sua participação. Mantemos então a linha aberta para atender os outros telespectadores, mas falando, não sei se já tinha terminado a sua raciocínio. Um acrescento a esta questão. O presidente Nussi já foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República. Nós não conhecemos o teor das suas declarações, mas ele foi ouvido em perguntas pelo procurador Alberto Paulo. Eu queria acrescentar um aspecto em relação a porquê que o julgamento está a acontecer nos Estados Unidos. O quarto, o último e um dos mais importantes aspectos que o governo americano menciona é este fator de investidores americanos terem perdido dinheiro em resultado deste todo esquema. Portanto, começa assim, investidores americanos, pensões de americanos foram investidas no negócio e vários cidadãos americanos perderam o seu dinheiro. Então, por que perderam o seu dinheiro? Aí começa-se a ir para o passado. Perderam o seu dinheiro porque foi criado um esquema de contração de dívidas dentro do qual foram pagos subornos. Então, começa... Quer dizer, não é a ordem como os crimes foram colocados na acusação, mas começa este aspecto desta burla, diga-se, aos investidores americanos e começa-se a perceber o que aconteceu no passado e que resultou nesta burla. São poupanças de, eventualmente, muitos anos de trabalho, portanto, foram perdidas neste processo. Nós tínhamos alguém em linha, perdemos, não é? Nós tínhamos alguém em banco, se estiver a acompanhar-nos, podemos atender mais dois telespectadores, exatamente isso. A questão que eu queria levantar agora tem a ver com os desafios que a nossa justiça vai ter para gerir tanta informação que vai surgindo a cada dia e que eventualmente ainda não é toda a informação, como vocês tiveram a ocasião de dizer, quando Manuel Chang, ou se Manuel Chang for extraditado aos Estados Unidos, eventualmente vamos ter muito mais informação cada um dos réus deste processo. Mas, bom, antes disso, deixe-me atender o penúltimo telespectador, depois vamos terminar com isso. Boa noite, Sr. João, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Faça favor, Sr. João. Bom, Sr. João, acho que não nos está a ouvir, ou algum problema. Se estiver a acompanhar-nos, então pode insistir em telefonar. Já o perdemos, é isso, não é? Já. Penso que já perdemos. Então, perguntava o desafio de... Nós temos um processo a ocorrer aqui em Moçambique, em que já há réus, portanto, há arguidos, pessoas foram constituídas arguidas, uns já a cumprir a medida portanto, já detidas, outros
estão a responder a este processo em liberdade. Como é que se gera, havendo já uma acusação definitiva do processo, para... Bom, tem a indicação do Sr. Ângelo, vai ser o nosso último telespectador. Boa noite, Sr. Ângelo. Alô? Sim, estou a ouvir. Sim. Faça favor, Sr. Ângelo, faça favor. Sim, em relação a este assunto das dívidas ocultas, sim, eu queria saber qual será o papel da PGR, já que o assunto... Sim? Sim, estamos a ouvir. Sim, eu dizia, qual será o papel da PGR? Já que tem arguidos aqui em Moçambique, o processo está a decorrer lá nos Estados Unidos. Muito bem. Será que a PGR vai usar o mesmo modelo de julgamento que está a decorrer nos Estados Unidos? Muito bem, muito obrigado pela sua colocação. Era exatamente esta questão que eu já estava a levantar aos meus convidados aqui. Obrigado pela participação. Foi o nosso último telespectador, não vamos já atender mais nenhum telespectador. Eu dizia que há já arguidos que estão a cumprir medidas de coação máxima, portanto, na condição de detidos, há outros em liberdade. Há uma acusação definitiva, inclusive, do Ministério Público relativamente a isto. Como é que o nosso Ministério Público vai gerir este processo com a aparição de novos dados? Bem, novos nomes, sobretudo. Eu retenho uma declaração do Presidente do Tribunal Administrativo, o Dr. Machatino Munguame, que quando exatamente interpelado pela STV, ele disse, bem, não avançamos com a nossa ação, porque exatamente estão a decorrer uma série de eventos, e estava-se a referir claramente àquilo que se está a passar em Nova Iorque, e, portanto, nós, em última análise, beneficiamos das evidências que estão a ser produzidas em Nova Iorque. Portanto, há aqui claramente um enorme TPC a ser feito pela PGR e pelo Tribunal Administrativo, pelas evidências e pela prova produzida em Nova Iorque. Mas, como o Borges disse, há um escritório de advogados, o White & Casey, que não só está a seguir o julgamento de Nova Iorque, como está a seguir os processos de litigância, quer de Paris, Suíça, e também o processo de Londres. Aliás, um dos medos do Crédito Suíço, e o Crédito Suíço tinha uma equipa da Clifford Chance enorme neste julgamento, onde estava também, por exemplo, a Kroll também estava a assistir ao julgamento, exatamente porque temem ser processada. Logo, a questão é que a Procuradoria, e espero que as comunicações com o próprio governo norte-americano tenham melhorado. Já vimos muita coincidência e muita das matérias de incriminação entre o processo americano e o processo moçambicano, mas certamente porque, em princípio, vai acontecer depois do julgamento nos Estados Unidos, terá muito mais evidências, terá um caso muito mais sólido para... É porque as sentenças são públicas, não é? Exatamente, para julgar as pessoas que neste momento estão em prisão preventiva, portanto, ligadas a este caso das dívidas ocultas. Borges, como é que olha para o desafio da PGR? Eu penso que os desafios da PGR, mas também dos tribunais, que em última instância tem a decisão sobre o caso, aumentaram num contexto em que a nossa justiça não é credível. É tida como uma justiça muito forte para com os fracos e muito fraca para com os fortes. Essas não são minhas palavras, são das próprias pessoas que trabalham na justiça e, portanto, os desafios aumentaram. Se o Ndambi Gibuza, no dia que foi detido, disse através do seu advogado que era uma perseguição política e que se isso fosse para permitir a Frelimo ganhar eleições, que ele fosse a última pessoa da família Gibuza a ser sacrificado, parece que esse discurso, repetindo hoje, já não faz muito mais sentido, depois de ter visto e-mail dele nos Estados Unidos a mandar para Jean Bustana pedir que ele comprasse passagem para ir para Nice, é isso. Ao lado de Monte Carlo, onde fica o casino de Monte Carlo. Por acaso conheço Nice, uma das rivieras francesas. Exatamente, ele manda e-mail
compra-me lá a passagem na primeira classe para eu ir a Nice. Vou no dia Y, volto no dia X. Já não pode muito encher a boca, nem o peito, para dizer que, bom, é perseguição política. Aí fica difícil para a nossa justiça. Tem que ser a sério. Já não faz muito sentido a Procuradoria-Geral, aquele argumento dos cidadãos do CISI que apresentaram ao tribunal quando pediram a liberdade. Estava emissão do serviço. O Antônio Carlos do Rosário não devia estar em emissão de serviço quando pediu o dinheiro para comprar casas. E o Gregório Leão. Portanto, diria que o trabalho está não facilitado, mas há mais elementos para a PGR fazer o seu trabalho. Mas se a nossa PGR fosse uma PGR credível, então a nossa justiça tem este desafio de mostrar que é credível e não só pune aqueles jovens que são encontrados em fraude acadêmica, que eu condeno fraude acadêmica, mas também pune aqueles que estão envolvidos em fraude financeira desta dimensão. Eu quero citar um e-mail com uma linha apenas do Jean Bostani para o seu chefe de contabilidade. Arranja-me lá esses pagamentos, porque eu tenho que mantê-los todos felizes e a bater palmas. Happy and clappy. São uma linha só. Isto revela de um profundo racismo, de uma profunda discriminação e reflete qual era o papel desta empresa em Moçambique. Manter os moçambicanos felizes e a bater palmas, nomeadamente aqueles que recebiam os milhões de dólares. É importante, quando é que o Jean Bostani diz isso? Quando pede faturas. Bom, agora temos que pagar dinheiro ao Xang. Mas o Xang não quer mandar a fatura. É um homem da contabilidade. Então, eu só pago com fatura. Diz, não, paga lá, pá. Se a gente tem que estar feliz, é aplaudir. Em relação aos desafios, eu gostava de recuar um pouco para 2016, 2017, quando a Procuradora-Geral da República foi 2 vezes ao Parlamento, no seu informe anual, e em relação à questão das dívidas ocultas, sempre reclamou não há cooperação jurídica por parte dos Estados Unidos na disponibilização de informação para que o nosso processo possa avançar e possamos ter mais resultados para trazer ao público. Eu olho estes dados todos que foram avançados neste julgamento americano como um desafio, mas também como uma oportunidade que a PGR tem de sair pela porta da frente e contrariar todas as expectativas negativas que os moçambicanos têm de que este processo não avançaria ou não vai avançar em Moçambique. Penso que esta é uma informação que pode ser usada para enriquecer o processo, enriquecer toda a instrução preparatória e contraditória deste processo, principalmente tendo em conta que a própria Procuradoria-Geral da República tinha sua representação no julgamento de Nova York e tenho a certeza que esta representação também era para buscar informação que pode ajudar a... bem mais enriquecida a própria Procuradoria-Geral da República. Este é o maior escândalo financeiro que o país conhece e vamos lá ver se vai ter... E a Justiça tem aqui a oportunidade de fazer história, portanto... se já houve processos megas em muitas partes que foram registrados em filmes, em livros, acho que nós temos aqui a nossa oportunidade de consagrar juízes, consagrar procuradores pela excelência do seu trabalho na procura da verdade material para este caso. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste programa, esta oportunidade de relatarem aqui de viva voz aquilo que foi a experiência do julgamento de Jean Bostani nos Estados Unidos. Penso que a sentença é no dia 2, não é? Ou provavelmente é no dia 2 de dezembro. Vamos estar aqui então para acompanhar o que é que sai deste julgamento. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Na próxima terça-feira, em termos de linha aberta, voltaremos a encontrar-nos aqui neste espaço. Boa noite. Até lá.